Salve, salve, filhotinho, professor Bruno, para mais uma correção da prova do Cesupa 2012/2, tá, filhote? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê like e compartilhe, tá, filhote? Vamos lá, questão 37. Há 10 anos, em 1º de janeiro de 2002, entrou oficialmente em circulação o euro, tá? A moeda única corrente em países que compõem a União Europeia. Na época, o lastro monetário simbolizava a integração do continente, que, no século XX, enfrentou 2 guerras mundiais e uma divisão ideológica, que quase provocou uma terceira. Hoje, porém, o euro é sinônimo de incertezas, uma crise que ameaça o futuro da segunda maior economia do planeta, tá certo, filhote? Lembrando que o euro, tá? O euro ele vai ter então dois objetivos na sua criação, tá certo, filhote? Ela vai ter um objetivo econômico, tá? Esse objetivo econômico era justamente eliminar, tá? Eliminar o câmbio, tá? Isto é, eliminar a conversão de moedas. Imagina, a União Europeia começa com 3 países, 6, 9, 12, 15, chegando a 27 países membros, cada país com uma moeda diferente. Essa conversão atrapalhava muito as trocas comerciais. Então, o objetivo econômico é eliminar o câmbio. O segundo objetivo, ele é um objetivo mais geopolítico, tá? Que era o objetivo de rivalizar o dólar, tá? Então esse era o objetivo geopolítico, tá? Fazer concorrência ao dólar. No contexto da citação acima, é correto afirmar que, letra A Europa enfrenta desde 2009 uma crise de débitos, tá? Uma crise de débitos que ameaça a estabilidade do bloco econômico, obrigando os governos a realizarem reformas impopulares. Atualmente, o desafio dos líderes europeus é manter a união de todos os países integrantes da zona do euro, de modo a impedir o enfraquecimento da aliança monetária, tá? Então é verdade que a União Europeia vive essa crise a partir de 2009, tá? Inclusive se junta com uma crise dos refugiados, tá? E que ela aumenta com o Brexit, com a saída da Inglaterra da União Europeia, tá certo, filhote? Embora você sabe que a Inglaterra não faz parte da zona do euro, tá? Então pode ser aqui a letra A. Vamos ver a letra B. Após a queda do Muro de Berlim e a desintegração da ex-União Soviética, cessou a divisão ideológica do continente, fato que estimulou a união monetária através do euro, tá? Veja que essa integração dos países da União Europeia não vem através de uma união monetária, tá? Essa união monetária só acontece a partir de 99, 2000. Então você tem que observar que a integração dos países europeus vem desde o pós-Segunda Guerra Mundial, com a Benelux, com a CEGA, com o MCE, tá certo? E só depois do Tratado de Maastricht que você vai ter então a criação da moeda do euro, tá? C. O colapso do euro atinge vários países da União Europeia, principalmente aqueles de economia de base industrial, como a Alemanha, tá? A França. Na verdade, são os países menos atingidos. Lembrando que você não pode esquecer que a Alemanha é a grande potência da União Europeia, tá? Então ela não é a grande atingida por esse processo, tá? D. Apesar da propagação da crise econômica, o problema do desemprego é reduzido, não é reduzido, então correta letra A de Alok. Filhotinho? Questão 38. A maioria dos países presentes à cúpula das Américas exigiu a presença de Cuba. A falta de consenso em relação à participação de Cuba nos próximos encontros regionais inviabilizou uma declaração conjunta dos líderes presentes à sexta Cúpula das Américas, realizada em abril de 2012, em Cartagena das Índias, na Colômbia. Tá? Sobre a participação de Cuba nas reuniões e organizações do continente americano, é verdadeiro afirmar que, lembrando que Cuba é o único país socialista do continente americano, tá?
sofre um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos após a Revolução Cubana, tá? E ele é expulso da Organização dos Estados Americanos, tá? Então, Cuba ela foi expulsa da OEA. Então, quando tem essas reuniões, tá? Principalmente com a presença dos Estados Unidos, Cuba não é convidada, ela não pode fazer parte, tá? Letra A. As restrições impostas pelos principais países americanos, entre eles o Brasil ele não faz essa discriminação em relação a Cuba, tá, filhote? B. Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos na década de 60, tá? Lembrando que nós temos aí em 59 a Revolução Cubana, e jamais participou de uma Cúpula das Américas. A expulsão foi suspensa pela OEA em 2009, mas Havana rejeitou seu retorno à organização. Correta, letra B de Bruninho Alok Wagner Fogo, tá, filhote? Letra C. Embora Cuba não participe das reuniões continentais, a exemplo da Copa das Américas, é membro efetivo da OEA, tá? E do bloco que congrega os países do Caribe. Erradíssima. D. Os Estados Unidos constituem um país que faz forte oposição à participação de Cuba nas reuniões e organizações continentais, embora tenha abolido recentemente e integralmente o bloqueio econômico. Erradíssimo, tá, filhote? O embargo econômico continua, tá certo? Como consequência da Revolução Cubana e a implantação do socialismo em Cuba, tá certo, filhote? Então, correta a letra B. Tá? Questão 39, vamos lá. No final do século XIX, início do século XX, a expansão do cultivo cafeiro transformou São Paulo no polo do espaço econômico e do capitalismo, tá? Esta atividade constitui o fator responsável pelo impulso do desenvolvimento capitalista no país, tá? Lembrando que esse cultivo do café na região do sudeste brasileiro, ele é que vai financiar a industrialização do Brasil. Então é importante você ficar atento, porque com o fim da economia cafeira, o capital e a infraestrutura deixada pelo café vai ser direcionada para o processo de industrialização, tá? Então esse é um ponto importantíssimo que você não pode esquecer, tá? Entre os motivos que justificam a afirmativa acima, merece realce o fato de que esta atividade, letra A, forçou o crescimento das áreas rurais, tá? E a mobilidade populacional interregional, tá? Dentro da própria região, tá? Vamos lá. Ou seja, aqui ele está se referindo, filhote, migração interregional, tá? Quando você sai de uma região nordeste, tá? Para a região sudeste, ou da região sudeste para a região centro-oeste, tá? Que tinha como principal centro receptor a região nordeste, tá? Essa migração interregional não vai acontecer por causa do café, ela vai acontecer por causa da industrialização. Então tá erradíssimo, tá? Letra B, tá? Impulsionou as relações de trabalho de cunho escravista, tá? Formando uma mão de obra especializada na atividade cafeeira, tá? Importante você lembrar que a economia do café ela vai começar principalmente ali no Vale do Ribeira, tá? Você vai ter aí a mão de obra, tá? Escrava. Então começa com a mão de obra escrava. Só que aí você vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravo, onde os cafeicultores vão ter que atrair mão de obra estrangeira, o imigrante europeu, principalmente o italiano, tá? Então não tem só essa mão de obra escrava, tá certo, filhotinho? Aí é importante você observar, num primeiro momento aqui, você vai ter essa mão de obra escrava. Depois, com a Lei Eusébio de Queiroz, você vai ter a presença do imigrante europeu. Mas são momentos históricos diferentes, é importante você estar bem ligado, tá? Então, contribuiu para que a mão de obra assalariada fosse adotada em substituição, tá? Em substituição
a outrora força de trabalho obtida pela exploração de escravos negros. Nesse sentido, essa nova experiência abriu portas para a formação de novas classes sociais no Brasil. Corretíssima letra C, tá, filhote? Essa substituição não foi porque o cafeicultor era bonzinho, tá? Foi justamente uma lei, Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravos, ou seja, fica muito mais custoso ter esse negro e, portanto, eu vou ter que abrir para o trabalho livre e assalariado, que é justamente esses imigrantes europeus, tá? Que vão chegar no Brasil com grande know-how do operariado lá na Europa, tá? D. Provocou a instalação de uma eficiente rede rodoviária. Não, a cafeicultura adotou uma rede ferroviária que depois vai ser até utilizada no processo de industrialização. Correto, filhote? Vamos lá, questão 40. Dentre os resultados divulgados pelo IBGE do Censo Demográfico de 2010, destacam-se tendências que vêm alterando o perfil da sociedade brasileira. Sobre o assunto, é verdadeiro afirmar que vem ocorrendo nos últimos anos a letra A, considerável aumento na população de idosos. Opa, o Brasil ele vem envelhecendo, tá, filhote? Então a nossa pirâmide etária está em processo de mudança. A base de jovens vem encolhendo e de idosos vem aumentando. Acentuada a queda na taxa de fecundidade. A mulher está tendo menos filhos, tá? Que em parte é atribuída à difusão e aperfeiçoamento dos métodos contraceptivos verdadeiro, acompanhada de uma maior participação da mulher no mercado de trabalho. Correta, a letra A. Questão também que tem caído bastante em vestibulares, tá, filhotinho? B. Diminuição da expectativa de vida da população. Não, a expectativa de vida, a média de vida brasileira vem aumentando. C. Considerável aumento da fertilidade feminina, tá? Isso também é errado. D. Aumento do número de nascimentos, o que tem como consequência significativa o crescimento da população inativa. Lembrando que a população inativa são aquelas pessoas que se aposentaram, tá? Ou as pessoas que são inválidas. Ou seja, quando ele fala de população inativa, ele está se referindo à população de idosos. Ela não vem diminuindo, ela vem aumentando, mas a população inativa não é formada por crianças e jovens, é formada por idosos, tá? Então, correta a letra A. Questão 41, filhote. Uma explicação convincente das transformações que permitiram a atual configuração geográfica do território brasileiro deve passar pelo processo da produção econômica, cultural e das relações sociais de trabalho. A valorização do território brasileiro pelo trabalho social é resultado de processos que se diferenciaram através dos tempos. Cada momento, ao invés de desaparecer por completo, deixa marca nos períodos posteriores, inserindo-se assim na produção das novas relações sociais e no novo espaço constituído. Tá? No contexto da citação acima, e considerando o território diferenciado de cada região geoeconômica, tá? Muitas marcas que foram registradas ao longo do processo de formação deste território ainda estão presentes na atual configuração espacial, a exemplo, tá? Então, quando ele fala aqui nas regiões geoeconômicas, tá? Ele está falando, tá? Sobretudo da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul, tá, filhotinho? Então é importante. Vamos lá. Letra A. De muitos povoados e vilas que surgiram na região amazônica em função de certas atividades econômicas, como, por exemplo, a garimpagem de ouro e diamantes, como é o caso de Ourilândia do Norte e Tucumã, dentre outras, que mantêm um significativo dinamismo econômico, embora tenha cessado a atividade garimpeira, tá? Principalmente em Ourilândia não cessou a atividade do garimpo, tá, filhotinho? B. Das cidades de colonização alemã em Santa Catarina, que se transformaram em verdadeiros quistos raciais e que ainda mantém-se isolada culturalmente, tá? Não está isolada culturalmente, tá? Embora eles tenham uma forma assim, de manter a sua identidade cultural vinculada à Europa, tá, filhote? Em algumas escolas você estuda tanto português como alemão, por exemplo, tá? E em casa eles falam a língua alemã para manter essa identidade cultural. Letra C. Da predominância ainda existente no Centro-Sul,
notadamente nas áreas de Cerrado, em Goiás, da sojicultura, cultivo introduzido pelos colonizadores, não foi introduzido pelos colonizadores, tá, filhote? É uma atividade recente. Da estrutura fundiária, isso aqui ainda é uma herança do processo de colonização que você vai encontrar na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Sul, predominantemente na zona da mata nordestina, tá? Porque lá você vai ter a atividade da cana-de-açúcar, marcada principalmente pela presença dos latifúndios, herança colonial, da economia açucareira, tá? Que exigia enorme porção de terra para cultivo e beneficiamento da cana correta. A letra D de DJ Bruninho Alok. Vamos lá. Questão 42. Nas últimas décadas, o espaço geográfico amazônico e paraense tem passado por reconfigurações que transformaram o perfil econômico regional e estadual destes novos perfis. É correto afirmar que a letra A, uma grande mudança da economia paraense ocorreu em meados da década de 90, quando eficientes políticas públicas implantaram mecanismos de incentivo à criação de novos projetos produtivos, com alteração da base produtiva, tá? Essa base produtiva ela não foi alterada, tá certo, filhote? Ainda você tem a questão do extrativismo, principalmente mineral, tá certo? Letra B. Neste início do século XXI, o desenvolvimento ocorrido na Amazônia e no Pará é desigual e restrito a determinados subespaços econômicos, sendo bastante heterogêneo em termos de produção regional e estadual, não mais apresentando a homogeneidade produtiva que predominava na região quando ocorreu a sua integração ao mercado nacional. Lembrando que quando a Amazônia foi inserida, tá, no mercado nacional, pós-década de 50, você tinha uma atividade ainda muito ligada à pecuária, tá, e à agricultura. Mas aí você já vem observando uma diversificação, tá, que é bastante heterogêneo. Você tem foco de industrialização, foco de mineração, foco de extrativismo vegetal. Então você vai ter uma heterogeneidade nessa relação. Então pode ser a letra B. C. A atividade madeireira estrutura-se em polos, sendo uma das atividades econômicas mais importantes e tradicionais na região e no estado, com forte predominância no sudeste do Pará, tá, filhote? É uma atividade que modernizou a sua estrutura produtiva, não modernizou, caracterizada pelo reflorestamento paralelo à derrubada, tá? E a presença da verticalização na produção erradíssimo. Você tem a exportação da tora bruta, tá? D. Embora a sojicultura tenha se expandido no estado, na região, ela predomina um caráter de subsistência, não, ela tem um caráter comercial, área do negócio, commodity, correto, então, letra B, filhote. Bons estudos, até a próxima, filhotinho, valeu!